Olá, eu sou Antônio Chaves, sou biólogo e nessa nova série de vídeos do projeto Econature eu vou conversar com vocês sobre os biomas do Brasil. Nela eu vou falar um pouquinho da história, das principais características e da importância dos 6 principais biomas do Brasil: a Amazônia, a Caatinga, o Cerrado, o Pantanal, a Mata Atlântica e os Pampas, que também são conhecidos como Campos Sulinos. Então, se você tem curiosidade e quer saber um pouco mais sobre os biomas do Brasil, fique ligado e nos acompanhe. Antes de falar dos biomas brasileiros propriamente, eu acho que a gente precisa saber o que são biomas. E para isso a gente precisa entender um pouco de ecologia. Mais especificamente, a gente precisa saber o que é um ecossistema. De maneira simplificada, um ecossistema é o conjunto de todas as espécies animais e vegetais, mais os fatores físicos e químicos de uma determinada área, como por exemplo clima, características do solo e regime de chuvas. E os biomas são basicamente uma maneira de classificar esses ecossistemas, baseado principalmente no clima e na vegetação. Um bom exemplo de biomas são as florestas tropicais pelo mundo, que mesmo separadas por oceanos de distância, como por exemplo as florestas na Austrália, no Congo e no Brasil, por estarem sob influência de condições ambientais semelhantes, desenvolveram também características semelhantes, como vegetação e taxas de produtividade e ciclagem de nutrientes. Aproveitando o gancho, nesse primeiro vídeo nós vamos conversar sobre a Amazônia, o bioma que abriga a maior floresta tropical do mundo, a floresta amazônica. E para começar, eu vou contar para vocês a origem do nome da Amazônia. Em 1542, um grupo de exploradores espanhóis liderado por Francisco de Orellana estava descendo os rios da América Central até que eles desembocaram num rio enorme. E lá eles tiveram um encontro um pouco desagradável. Eles encontraram uma tribo de índias guerreiras, conhecidas como Icamiabas. Essas índias deram uma surra nesses exploradores e mandaram eles de volta para a Europa. Quando eles voltaram para a Europa, eles descreveram essas índias como sendo muito semelhantes às Amazonas gregas, o que veio dar o nome ao rio onde ocorreu esse encontro, sendo primeiramente chamado de Rio das Amazonas, o que posteriormente deu nome a esse bioma. Apesar da tribo das Icamiabas não existir mais hoje, a Amazônia ainda é o maior berço de povos indígenas de todo o Brasil, com mais de 100 tribos, além de povos tradicionais como quilombolas, ribeirinhos e seringueiros. Uma informação importante sobre a Amazônia é que ela é o maior bioma em extensão territorial de todo o Brasil, ocupando aproximadamente 50% do território nacional, abrangendo todos os estados do norte, mais uma pequena parte do Maranhão e do Mato Grosso. Mas apesar de ser o maior bioma brasileiro, ele é o menos habitado, com somente 23 milhões de pessoas habitando a região. A Amazônia é definida como uma floresta tropical pluvial de baixa altitude. Mas o que isso significa? Basicamente que lá é muito calor e chove muito o ano inteiro, mesmo na época considerada seca. E essa chuva tem 2 motivos principais. O primeiro é a evapotranspiração relacionada à grande biomassa vegetal da floresta, e o segundo é a evaporação da água dos rios da Amazônia, o que não é pouca coisa, já que a bacia hidrográfica da Amazônia é a maior do mundo, responsável por aproximadamente 20% da água doce de todo o planeta. Outro ponto importante é que essa chuva não fica restrita à Amazônia, ela se desloca por toda a América do Sul através de um fenômeno conhecido como rios voadores. O que acontece é que basicamente 50% de toda a chuva que cai na Amazônia retorna para a atmosfera formando novas nuvens de chuva. Essas nuvens vão entrar em contato com nuvens provenientes do Oceano Atlântico e vão se deslocar em direção às Cordilheiras dos Andes, aonde elas não conseguem passar. Batendo na Cordilheira dos Andes, essas nuvens se distribuem por toda a América do Sul, espalhando chuva por todo o continente. Essas características que eu acabei de citar, somadas à grande biodiversidade da floresta amazônica, fazem com que ela seja importantíssima para a estabilidade climática e ambiental de todo o planeta. Para terem uma ideia dessa grande biodiversidade, só na Amazônia são mais de 40 mil espécies de plantas, entre elas andiroba, castanha do Pará, seringueira, açaí, vitória régia e muitas outras. Agora, falando da biodiversidade animal, são mais de 400 espécies de anfíbios, entre sapos, pererecas, rãs e salamandras, mais de 400 espécies de répteis, entre cobras, lagartos e jacarés, mais de 1.300 espécies de aves, dentre elas muitas espécies raras, mais de 400 espécies de mamíferos, com destaque para a onça-pintada, o peixe-boi e o boto cor-de-rosa, e mais de 3.000 espécies de peixes. Isso tudo sem mencionar a grande biodiversidade de invertebrados,
que cobre aproximadamente 90% das espécies e 90% da biomassa animal de toda a floresta amazônica. O solo da Amazônia é constituído basicamente de areia e argila, e essa característica está relacionada a uma curiosidade muito legal. Onde a gente encontra a Amazônia hoje em dia já foi mar, e todo mundo que já foi à praia sabe como é o solo do mar, basicamente areia. E o mais interessante é que existem indícios que nos comprovam que a Amazônia um dia já foi mar, como a presença de espécies tipicamente marinhas adaptadas à água doce, como por exemplo o boto cor-de-rosa. E o que implica o solo da Amazônia ser constituído de areia e argila? Basicamente o que acontece é que o solo da Amazônia é pobre em nutrientes. Mas como que um solo pobre pode abrigar uma grande diversidade igual na Amazônia? Basicamente o que ocorre são duas coisas. O primeiro é que por possuir um relevo basicamente plano, durante o período de cheia, os rios da Amazônia sobem e inundam grande parte das planícies próximas, deixando ali sedimentos e matéria orgânica que vão servir de nutrientes para a floresta. O segundo, e mais importante, é a enorme presença de serrapilheira no solo amazônico. Mas o que é a serrapilheira? Basicamente, é o acúmulo de matéria orgânica na camada superficial do solo, como por exemplo as folhas que caem das árvores, restos de animais mortos, excretas como urinas e fezes e outros tipos de matéria orgânica que vão se acumulando ali e vão sendo decompostos por bactérias e fungos, retornando esses nutrientes para a floresta. Esses dois fatores fazem com que a floresta amazônica seja dependente do estado de clímax florestal, ou seja, do seu próprio equilíbrio. E para finalizar, a Amazônia é uma floresta estratificada, tanto no plano vertical quanto no plano horizontal. No plano vertical, significa que na Amazônia a gente vai encontrar desde árvores menores, como arbustos, até árvores médias e árvores mais altas, de 50, 60, 70 metros, que ocupam todo o dossel da floresta. No eixo horizontal, a gente tem uma estratificação de paisagens relacionada principalmente à distância dos rios. Mais próximo aos rios, a gente tem o que chamamos de igapós, vegetações que vivem praticamente inundadas o ano inteiro. Um pouco mais para dentro, temos as matas de várzea, vegetação que é inundada durante o período de cheia. Mais para dentro ainda, temos as matas de terra firme, que não sofrem com a inundação, e é onde a gente encontra as árvores mais altas da Amazônia. Bom pessoal, como a gente pôde ver, a Amazônia é importantíssima para a estabilidade climática e ambiental de todo o planeta, mas ela vem sofrendo cada vez mais com a intervenção humana, através do desmatamento, da grilagem, da mineração, da caça ilegal e até mesmo do tráfico ilegal de espécies. Por isso, é importante sim que a gente tenha políticas ambientais mais fortes que visem a proteção e a conservação desse bioma, que é tão importante para o Brasil e para o mundo todo. E por falar em biomas importantes, no próximo vídeo eu vou falar com vocês sobre a caatinga, um bioma exclusivamente brasileiro, o que faz com que muitas das espécies que ocorrem ali sejam raras e endêmicas. Então fique ligado e continue nos acompanhando. Até lá!